Estreia de curso aqui no canal. O curso sobre estudo das orações. Aula de número 1. Análise sintática 2, pessoal. A gente vai ver hoje uma introdução para o estudo das orações. Eu gosto muito de fazer essas aulas introdutórias. Bom, pessoal, nós estávamos vendo no curso anterior, Análise Sintática 1, os termos da oração. Pegamos uma oração por si só e vimos ali as funções sintáticas de cada termo. Então, o Paulo é o sujeito, jogou o verbo transitivo direto, a bola é objeto direto, no vidro, o adjunto adverbial de lugar, onde ele jogou essa bola. Eu posso pegar esta mesma estrutura aqui e fazer um outro tipo de análise. Aqui nós estávamos fazendo a análise sintática 1, dos termos da oração. Agora eu posso pegar e colocar uma outra oração além dessa que está aqui. Paulo jogou a bola no vidro, mas ele não quebrou, o vidro não quebrou. E aí eu já tenho duas orações, uma oração ao lado da outra. E posso ir desenvolvendo com uma outra oração. Percebo que os verbos estão em vermelho. Portanto, não o incomode. E sigo mais, pois o garoto está nervoso. E vou seguindo aquilo que eu quero passar no papel. Paulo diz que pedirá desculpas à dona da casa quando ela chegar. A bola que Paulo jogou está vazia. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, pessoal? Que a gente não fala através de palavras. Nós classificamos no estudo da morfologia, depois que classificamos nós empregamos, depois que empregamos começamos a fazer a análise dos termos de cada oração, juntamos numa oração, isso aqui é analisar os termos da oração. Agora a gente vai começar a analisar as orações. Vocês viram como o negócio é gradativo, ele vai crescendo, vai aumentando? Agora eu estou colocando uma oração ao lado da outra, de modo que eu já tenho um texto. Não é só mais uma oração para analisar os termos, como estávamos fazendo na aula anterior. Agora nós vamos começar a analisar as orações, sim, porque nós falamos, pessoal, através de orações, nós não falamos através de palavras. Quer ver? Ideias verdejantes gritavam embaixo das escadas. Uma frase muito famosa, de um autor muito famoso. Em matéria de principalmente não há como não se pode ser. Por que vocês não entenderam o que eu falei? Você deve estar perguntando, o que ele está falando? Porque eu falei palavras, uma ao lado da outra. Não é só jogar palavras para vocês. A gente viu isso em análise sintática 1. Eu tenho que colocar essas palavras de forma organizada, depois eu tenho que pegar essas orações e colocá-las uma ao lado da outra também de forma organizada, lógica. Para isso, eu utilizo as orações. Nós falamos através de frases ou orações e não através de palavras. Eu tenho aqui, pessoal, as ideias todas organizadas. Claro que na fala não vai aparecer isso, eu estou falando, está na minha frente, mas na escrita isso deve estar organizado de forma lógica e eu tenho que estabelecer essas relações lógicas de sentido de forma mais adequada possível para não causar ambiguidade. Eu estou fazendo um texto científico, a pessoa que vai ler não está na minha frente. Eu não posso, de modo algum, causar ambiguidade. Eu estou falando de língua escrita. Na fala, a gente se entende. Agora, vocês estão aqui para aprender a língua escrita. A língua escrita é isso aqui, colocar os seus pensamentos de forma lógica no papel. Então eu já dividi aqui. Os verbos dividem as orações. A gente já viu que o mesmo número de oração de um texto é o mesmo número de verbo ou de locução verbal. Eu posso dividir dessa forma. Primeira estrutura, Paulo jogou a bola no vidro. A segunda, mas ele não quebrou. Depois eu tenho a terceira, portanto não incomode. E divido aqui também, pois o garoto está nervoso. Aqui eu tenho uma outra estrutura. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Mas eu ainda divido de uma outra forma. Tem um azul ali, Paulo disse é uma estrutura. E que pedirá desculpas à dona da casa é outra. E lá eu tenho quando ela chegar. E aqui a bola que Paulo jogou está vazia. Na verdade eu tenho uma oração no meio de outra. A oração aqui é a bola está vazia. Olha os verbos ali. Mas aqui no meio dessa estrutura eu tenho o que Paulo jogou, que se refere à bola. Eu dividi aqui para que vocês percebam que eu tenho estruturas aqui que estabelecem relações lógicas de sentido. Quais sejam? Elas estão aqui. Primeiro, eu dou aquela estrutura, fiz a análise sintática interna dos termos da oração. Agora a gente está fazendo análise sintática externa, o estudo das orações. A análise sintática do período simples, análise sintática 1, termos da oração. Análise sintática do período composto, estudo das orações, parte 2. Percebam que eu coloquei os verbos em vermelho, mas eu tenho as conjunções que ligam essas orações. Aqui eu tenho um mas.
A gente viu que o mas estabelece uma relação lógica de sentido aqui de oposição, adversidade. É esse o sentido que eu queria passar no meu texto. Se é esse, eu vou usar uma conjunção coordenativa para introduzir uma oração coordenada. Depois eu tenho um portanto, que também é coordenativo, e dá a ideia de conclusão. Depois eu tenho um pois. Ah, professor, é porque causal ou explicativo não vem ao caso agora, mas eu estou introduzindo uma ideia aqui, com o pois. É uma outra estrutura. Depois eu tenho, Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Paulo disse é uma estrutura, e aqui eu tenho o quê? Que é uma conjunção integrante que introduz aqui, né, uma oração subordinada que está relacionada à oração principal, que é aquela ali, Paulo disse. E aqui eu tenho uma subordinada, oração principal e oração subordinada que está aqui. Depois eu tenho quando ela chegar. Ó, o que está ali, que é conjunção integrante, ligando ali, né, uma oração a outra. E eu tenho um quando, que dá a ideia de tempo, já é uma adverbial. E aqui no meio eu tenho uma adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Então eu tenho aqui, ó, coordenada, coordenada, coordenada. Ali eu já tenho uma subordinada de tempo, aqui eu já tenho uma substantiva e aqui eu tenho uma adjetiva. Sim, professor, os nomes todos são difíceis. Mas eu estudo, né, pessoal? A gente tem um cérebro, o ser humano tem um cérebro, para colocar no papel tem que ser dessa forma. Aqui estão todas as orações que vocês possam imaginar. Eu procurei colocar todas aqui. As coordenadas, as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. E é assim que a gente se comunica através da linguagem escrita, pessoal, através dessas relações lógicas de sentido. Nós não falamos através de palavras, nós falamos através de orações. É o pensamento que a gente vai colocando no papel. As orações, pessoal, na língua portuguesa, elas podem ser absoluta, começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Ela pode ser principal também, que é aquela a qual vai se ligar uma outra oração subordinada. Mas a oração ali, ela pode ser coordenada ou subordinada. Se ela for coordenada, ela vai ser assindética ou sindética. A assindética, A é negação, sindo é ter conjunção. Assindético, que não tem conjunção. Agora, se ela for sindética, ela vai ter conjunção, que pode ser uma conjunção coordenativa ou subordinativa. Não se esqueçam de que a conjunção é coordenativa ou subordinativa. A oração é coordenada ou subordinada e a conjunção introduz a oração. Se ela for sindética, ela vai ser uma dessas três aqui, ó, as relações lógicas de sentido que a gente tem. Se ela for coordenada, ela vai ser sindética, vai ser aditiva, adversativa, explicativa, alternativa ou conclusiva. Se ela for, no entanto, subordinada, ela pode ser substantiva, e aí vai ser uma dessas aqui. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou apositiva. Se for adverbial, vai ser uma dessas aqui. Causal, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva, final, proporcional ou temporal. Mas se for adjetiva, subordinada adjetiva, ela vai ser explicativa ou restritiva. Pessoal, este é o quadro a ser apreciado e aqui eu vos apresento as relações lógicas de sentido na língua portuguesa que vocês podem colocar no papel para expressar as ideias de vocês. Linguagem escrita. A partir do momento que você souber colocar todas essas orações, distribuí-las e colocá-las da melhor forma possível no seu texto, você pode ter certeza que você já está apto a aprender a pontuar uma estrutura. Porque é assim que a gente aprende a pontuar. A gente estuda a classificação das palavras, a gente emprega as palavras, a gente estuda os termos da oração, a gente estuda as orações para depois aprender a pontuar. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em pontuação, que elas não passam por aqui, elas querem aprender a pontuar por inspiração divina. E isso não existe, é muito estudo. A gente vai começar lá do início, vendo as coordenadas na próxima aula sindéticas, que são todas essas aqui, que a gente vai começar pela adjetiva. Então a gente vai fazer uma aula só para ver as coordenadas. Depois a gente vai para as subordinadas. A gente começa hoje um longo caminho. Veremos todas essas relações lógicas de sentido que vocês viram nesta aula. Claro que eu vou pedir para que vocês me ajudem, curtindo, compartilhando, me seguindo nas redes sociais. Você pode se tornar membro do canal, você pode contribuir financeiramente comprando um curso, se você quiser, mas se não tiver como contribuir financeiramente,
Você pode, por exemplo, curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, fazer o que você pode fazer de graça, que me ajuda bastante. Só curtindo o vídeo já está de bom tamanho, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais 5, 6 pessoas. Isso já me ajuda bastante. A mim só resta agradecer de coração. Bons estudos e até a próxima aula.